tema de hoje, a nossa entrevista a partir de agora, passa a estar vinculada editorialmente ao ODS 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e as meninas. Esse é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, é um dos 17 objetivos e o Sistema Sagres apoia editorialmente a Agenda 2030, porque acreditamos, nós acreditamos que podemos mudar o mundo a partir destas metas. E para participar comigo, a gente recebe a Jordana Ágata, nossa jornalista aqui do Sistema Sagres, e também a Maria Cristiana Ziouva, que é conselheira do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Primeiro, boa tarde para você, Jordana, seja muito bem-vinda. Oi, Tom Dolo, ótima tarde para você, ótima tarde para quem está nos acompanhando aqui também no Tom Maior. Boa tarde também para Maria Cristiana, ela que é conselheira do CNJ. A Jordana que é a nossa símbolo do girassol, é a moça do girassol, aqui nas nossas tardes do Sagres em Tom Maior. E muito obrigado, Maria Cristiana, seja bem-vinda ao nosso Sagres em Tom Maior. E agradeço a disponibilidade por participar conosco e compartilhar um pouco das experiências agora à tarde. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada e eu estou sempre à disposição. Então, Maria Cristiana, hoje a gente falando sobre esse tema que ele é muito importante, né? Que acaba que muita gente acaba não achando que ele é um assunto sério, né? E não é só a subnotificação dos casos de Covid-19 que também preocupam nesse período de pandemia. Inclusive, a Delegacia da Mulher aqui de Goiás, a delegada titular, a Paula Meotti, ela acredita que muitos casos de violência doméstica estão subnotificados. E aí, por essa razão, essa campanha Sinal Vermelho é uma saída para as denúncias, né, Maria Cristiana? Sim, com certeza. Inclusive, foi criado um grupo no CNJ, criado pelo ministro Dias Toffoli, porque nós percebemos que com o começo, logo que começou a pandemia, nós percebemos um aumento muito grande no número de feminicídios e nas agressões à mulher, né? Na violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ele criou esse grupo e e nos deu 60 dias, olha, foi uma loucura. Ele nos deu 60 dias para que apresentássemos projetos, ações, propostas tendentes a minimizar essa situação e dar maior celeridade, prioridade, enfim, ao atendimento da mulher vítima de agressão durante esse período da pandemia. Foi aí, então, que nós criamos, na realidade, essa campanha foi criada por duas juízas, doutora Renata Gil, que é a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e a doutora Maria Domitila Prado Mansur, uma juíza criminal aqui de São Paulo. Elas idealizaram essa campanha e levaram até nós no CNJ. Nós, então, abraçamos essa campanha, o CNJ é um dos idealizadores ao lado da AMB, e essa campanha, Jordana, a finalidade foi atender aquela mulher que está em casa, presa, muitas vezes em situação de cárcere privado, ela não tem um celular para fazer a denúncia digital, porque o celular normalmente é a primeira coisa que o agressor toma dela, né? Então, ela está ali basicamente sozinha. Então, o que foi pensado? Que logo no início, que nós tivemos aquele isolamento mais, assim, acirrado, digamos, nós ainda podíamos sair de casa para ir até a farmácia, até o supermercado. Então, aí nós pensamos, a ideia veio ela ir até a farmácia, ainda que acompanhada por ele, né, pelo agressor, ela ia até a farmácia, discretamente fazia um sinal vermelho com um X vermelho com um batom,
e mostrava para o atendente. Nós pensamos no batom, porque o batom é algo que todas nós usamos, né? E você faz o X vermelho com o batom e, de repente, você pode passar na mão ou num lencinho e desaparece aquele sinal. Então, ela estaria, assim, protegida, tá? E basta isso, só mostrar a mão com o X vermelho para o atendente ou o farmacêutico, que eles já sabem o que tem que fazer, tá? E é qualquer farmácia? Não, a princípio, nós entramos em contato com a Abrafarma, que congrega mais ou menos 10 mil farmácias no Brasil, e a Abrafad. Então, nós temos hoje, que aderiram à campanha, mais ou menos entre 11 e 12 mil farmácias no Brasil. São as das grandes redes. Nós agora estamos trabalhando para chegarmos naquelas cidades menores do interior, em que as farmácias são, assim, individuais, não são das grandes redes. Nós estamos trabalhando para chegar nessas farmácias agora. As farmácias que aderiram, elas têm um cartaz afixado, que elas, na parede, algumas assim logo na entrada, outras puseram de forma mais discreta, mas num local visível, tá? E aí a mulher vendo aquele cartaz, ela sabe que ali é uma farmácia que aderiu à campanha e então ela pode fazer o sinal vermelho, sim. E, Maria Cristiana, quais são hoje os grandes desafios no combate à violência contra a mulher que precisaram ser traçados para poder escolher a subnotificação, né? Com o X, a dificuldade de denunciar, esse tem sido, mas é um problema tão complexo. Quais são os grandes desafios que nós temos hoje? Quais são os pontos que precisamos atacar desde cedo nessa questão, nesse tema? Olha, o que nós precisamos... Aliás, eu tenho dito, sempre falo, que essa campanha é uma campanha de caráter humanitário. Além disso, é uma campanha de responsabilidade social e, acima de tudo, de solidariedade social. O que significa? Significa que tem que haver denúncia. Tem que haver denúncia. Não apenas pela vítima, que às vezes não consegue, mas um vizinho, por exemplo, porque não é possível que você ouça uma mulher que está sendo espancada, vizinha sua, e que você simplesmente se cale porque aquilo é assunto de família e você não pode se intrometer. Isso não pode mais, isso não é mais possível que se pense assim. Então, nós temos trabalhado muito nisso. É dever de todos, é uma questão de responsabilidade social, como eu disse, solidariedade social. Todos precisam denunciar, porque nós só vamos quebrar esse ciclo de violência a que ela está submetida se houver a denúncia. Nós precisamos, é necessário que as pessoas denunciem. E durante... Então, isso já é um começo. Então, assim, existe esse processo de denúncia e existe, a gente também às vezes observa, tem sinais que a gente pode observar de fazer esse alerta, essa denúncia, porque muitas vezes a mulher fica acuada, né? Ela, assim, ela não vai ter, para ela conseguir fazer essa denúncia, às vezes por uma dependência emocional, financeira, ela vai aceitando aquele cenário como normal, mas as pessoas precisam, que sinais ela vai observar para poder fazer essa denúncia e ajudar, e ela aceitar essa ajuda? Olha, de fato você tem razão, porque não é fácil realmente. Até porque nós comumente falamos apenas da violência física, mas a mulher está sujeita à violência psicológica, à violência financeira, emocional,
né? A afetiva, muitas vezes ela ama aquele homem, ela tem com ela que ela ainda vai conseguir mudá-lo. Existe aquela dependência afetiva, isso tudo a gente precisa considerar, né? Então, aos poucos, o que nós temos visto é que, aos poucos, ela vai tomando, nessas situações, ela vai tomando consciência, né? Por isso é que a gente precisa, essas campanhas precisam ser divulgadas, porque ela precisa enxergar, se sozinha ela não consegue, há necessidade dessas campanhas para que ela perceba que a violência contra a mulher não é apenas a física. Psicológica também é violência, a violência moral, a violência financeira, sexual, né? Então, essas campanhas são absolutamente necessárias justamente para isso, para esclarecer não só a mulher, não só a vítima, mas toda a população. Maria Cristiana, e eu queria saber o que acontece após a denúncia, porque a gente está aqui incentivando as mulheres que sofrem violência doméstica a denunciar e, como o Tôndolo e você também citou, pode acontecer em muitas dessas situações de ter a dependência emocional e a dependência financeira. De alguma maneira, a justiça brasileira, ela não é protege a palavra, mas... Condições? Perdi a palavra, gente, mas... Oi? Dá condições. Isso, dá proteção. condições para a mulher que sofre a violência. Por exemplo, se o agressor ele for preso? Olha, chegando nessa situação da campanha, por exemplo, então ela vai até a farmácia, ela mostra a mão com o X vermelho. Vamos imaginar que a farmácia tenha uma sala reservada, ela espera ali porque o atendente já ligou para a polícia militar e a polícia militar está a caminho. A polícia militar chega, encaminha essa mulher para a polícia civil, leva até a polícia civil, onde ela terá um atendimento prioritário, porque agora é lei. Nós batalhamos muito isso e agora, recentemente, nós tivemos a publicação da lei nesse sentido. Nós tivemos voltou. Tinha parado um pouco essa imagem. Oi? Não, tinha parado um pouco a sua imagem, mas ela voltou. Tá. Ela, então, chegando na delegacia, ela vai ter o atendimento que o atendimento normal, digamos, mas para aquele caso concreto dela, ok? Então, se ela foi agredida naquele momento, acabou de sair, conseguiu fugir de casa e foi para a farmácia, e ali ela teve o atendimento, ela foi socorrida, enfim, mas ela tem machucados, ela está ferida, então ela vai ser levada para um hospital, enfim, aí nós temos uma situação de flagrância. Então, ele pode ser preso se for encontrado. Aí o processo vai seguir o seu trâmite normal, mas tudo vai depender da situação concreta. Então, por exemplo, em algumas situações a gente vê que a mulher sai de casa com os filhos e com a roupa do corpo, tá bem? Para fugir do agressor. Dependendo do estado, dependendo da cidade, nós já temos aquelas casas da mulher brasileira, são casas de acolhida, né? Então, elas chegam ali e nesse local já tem muitas vezes, a própria delegacia está ali. Ali já tem um juiz, assim como tem um promotor, tudo naquele local, como acontece, por exemplo, em Campo Grande, né? Lá em Campo Grande, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira, elas têm, inclusive, caso não tenham para onde ir, elas têm como ficar ali abrigadas por 1 noite, 2 noites, não mais que isso, acho que não mais que 3 noites. Depois, elas, se continuarem sem ter onde ficar, elas já vão para um abrigo, né? Então, isso tudo vai depender da situação fática,
do estado, porque nem todos os estados, nem todas as cidades têm essas casas de acolhida, né? Infelizmente, nós trabalhamos para que isso aconteça, para que isso se expanda para o Brasil. Mas aí já é uma questão de política pública. Nós precisamos aí, junto com o executivo, né, o Poder Executivo, levar esse projeto adiante. Eu não sei, Jordana, se eu fui clara, se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. E, Maria Cristiana, vocês têm alguma meta, alguma estimativa de quantas mulheres podem ser atendidas, foram atendidas? É possível identificar isso dentro das denúncias a partir dessa campanha? Olha, nós ainda não temos os dados, porque essa campanha é de âmbito nacional. E é importante falar que é a única campanha, pelo menos que nós conhecemos, no mundo, que tem um caráter institucional. As outras campanhas pelo mundo são, assim, de organizações não governamentais, enfim. Agora não, nós temos um poder envolvido, né? Essa campanha foi idealizada pelo CNJ e a AMB. Então, o CNJ significa que o poder judiciário está envolvido, um poder do Estado está envolvido, tá? E como eu estava te dizendo, essa campanha, como é de âmbito... E o quanto é significativo isso? Não, ser um movimento de uma instituição forte do Estado, né, que é o Poder Judiciário, do que ser de uma organização social, de uma instituição, enfim, de uma iniciativa popular, vamos dizer. De maneira alguma, eu estou menosprezando as campanhas, enfim, que as organizações não governamentais fazem. Não foi isso que eu quis dizer, tá? Em hipótese alguma, porque são todas muito bem-vindas, muito preocupadas com a situação da mulher no Brasil. Mas quando eu digo que um poder do Estado está envolvido, é justamente isso. Um dos poderes do Estado Democrático de Direito percebeu o quanto as mulheres estão precisando de auxílio, as mulheres que sofrem agressão em razão de violência doméstica e familiar, né? Acordou para isso. Nós estamos, assim, conseguindo quebrar já esse ciclo decorrente do patriarcado que nós vivemos, né? A mulher tão submissa, né? Então, veja, isso é muito importante. É como se, para mim, mais ou menos na internet, né? A gente está acostumado e tudo, é como se estivesse furando uma bolha. Se antes estava... Exatamente. Você foi muito feliz com essa expressão, é exatamente isso. E mais, eu vejo também, assim, como muito importante a participação do Poder Judiciário, porque mostra para o agressor que existe... o Poder Judiciário é representado pelos juízes e juízas que atuam, enfim. Então, mostra para ele que um ato dele de violência contra a mulher vai ter uma consequência assim. Então, eu penso naquele fator de inibição, entendeu? Eu acho isso muito importante. Mas, como eu estava te dizendo, como a campanha é de âmbito nacional, nós não temos ainda os dados, os resultados. A campanha foi lançada dia 10 de junho, é recente ainda, e nós não temos dados consolidados, porque nós precisamos que esses dados venham todos até nós, para que eles sejam consolidados, para que depois eles sejam divulgados, né? Isso a gente ainda não tem. Nós temos informações, assim, de um ou outro local, mas eu costumo dizer o seguinte: se essa campanha salvar a vida
de uma única mulher, ela já valeu a pena. É isso que a gente quer. Nós queremos, além de tudo, despertar a todos para a importância dessa questão de se discutir isso, de não se aceitar mais isso. Isso é, eu não sei se eu fui clara. Não, foi claro e nós concordamos com isso, é muito importante, por isso a gente joga na nossa pauta, joga na nossa programação, essa reflexão, essa análise. Principalmente, eu acho que você foi num ponto importante a destacar sobre violência, porque violência, o senso comum acredita que é só agressão. E existem inúmeras formas de violência, das mais sutis e mais agressivas possível, né? Então que a gente precisa ficar atento a isso para poder criar essa relação de respeito. E a gente agradece muito a sua participação aqui, Maria Cristiana, por trazer essas informações tão importantes, falar um pouco dessa campanha que o Sistema Sagres se coloca à disposição para ajudar também. Muito obrigada. E nós precisamos mesmo da ajuda de vocês para a divulgação da campanha. Muito obrigada, muito boa tarde. Obrigado e boa tarde para você também, viu, Jordana? Ótima tarde a todos, grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Nós conversamos com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, falando sobre essa campanha Sinal Vermelho. Para você que está nos acompanhando, se você está passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, busque informações, porque a gente também acredita, hein? Combatendo a desinformação, nós também combatemos esse tipo de situação, esse tipo de violência. E a gente vai com uma parada rapidinha. Letícia Martins já está se movimentando, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, e ela já está chegando aqui na nossa programação.